rapaziada do canal, aqui é o Tibério França, eu sou da Ceará Amor, da velha guarda. Estamos aqui para relatar um pouco acerca do meu início nas torcidas organizadas. Se deu no fim dos anos 80, ainda muito criança. Fui levado às organizadas por intermédio dos meus tios, uma torcida organizada hoje já não mais existente chamada Águias Alvinegras, muito lendária nos anos 80, onde eles faziam aquelas movimentações no final de semana, aos domingos, alugavam caminhões, ônibus, e aquela turma no bairro altamente alvinegro, que é o bairro da Parquelândia, São Gerardo, essa região toda, a gente alugávamos ônibus, caminhão, e a gente ia, era a minha diversão de infância. Era estar no meio dos estádios, na bancada, era o nosso único lazer. Naquele período a gente não pagava, não tinha tanta burocracia como se tem hoje, bastava chegar lá acompanhado e a gente entrava nos estádios. E eu fui levado aos meus tios, comecei a ter esse desejo, esse amor ao Clube Ceará e automaticamente a torcida organizada. Ver toda aquela festa que era feita nas bancadas, né? Na época ainda não era nem bombina para fazer as cascadas, era papel higiênico. A gente passava a semana picotando jornais para fazer aquela festa. O meu tio mexia muito com desenho e não era muito comum nos anos 80 ter bandeiras com outras gravuras além do time, do clube ou alguma inscrição sobre a águia. E o meu tio fez uma bandeira da águia, que era Águias Alvinegras, que fez muito sucesso nos anos 80, era uma novidade para aquela época. E a ideologia da nossa torcida sempre foi acompanhar o clube, onde quer que ele esteja, fazer as festas na bancada, coreografias, cânticos, as bandeiras, a nossa inovação. Assim surgiu as organizadas para apoiar o seu clube. Até que nos anos 90, já sozinho, adolescente, comecei a me envolver com a organizada Ceará Amor, onde a minha inscrição ali dos anos 90, início dos anos 90, 95, pela Ala Fiel, hoje Aliança, né? E ali a gente íamos aos estádios junto com a rapaziada, e ali do meu bairro onde eu residia, que foi ali criado depois a Ala Selvagem, a Ala Ângela, em Parque Araxá, Parquelândia, onde a gente se envolveu mais propriamente junto às torcidas organizadas, onde a gente alegrava muito, né, a nossa comunidade, nosso bairro, fazíamos muitos eventos, fazíamos aquela festa. Poderia citar muitas histórias que marcaram, muitas delas pistas, né? As vitórias de pistas, caravanas que deram pregos, né? Algumas delas por mais de uma vez, as aventuras que tínhamos que inventar no trabalho para acompanhar o clube, as loucuras que fazíamos. Naquela época era muito mais difícil obter, levarmos bandeira, confeccionar, o que fazíamos para acompanhar os treinos. Poderia citar muitas delas, mas uma coisa que me marcou foi recente, onde eu sofri um acidente no início do ano e amigos do Brasil inteiro foram solidários ao que aconteceu, nos enviaram mensagens de apoio, incentivo. Alguns deles até em suas páginas oficiais fizeram dedicatórias ao nosso acidente. Isso mexeu muito comigo, me marcou de fato, marcou os meus familiares, que muitas vezes não entendiam a paixão que eu tinha pelo meu clube, viram o quanto somos queridos pelos amigos. Na minha torcida, o bonde femininos, muitos bairros, vários lados da cidade, de norte a sul, todos se uniram para ajudar, foram solidários às necessidades de minha família. Eu sou muito grato a todos eles, não vou citar nomes para não cometer injustiça. Isso marcou muito, que em meio à arquibancada, onde tem todo tipo de gente, toda classe social, todos vários credos religiosos, posicionamentos políticos, mas todos estamos unidos com um só propósito, estar na alegria da bancada, a alegria de acompanhar o nosso clube, e isso marcou muito ver pessoas do Brasil inteiro, todas pessoas que eu nem tinha tanta afinidade, foram solidárias às necessidades da minha família e nos ajudaram durante esse processo tão delicado que foi o meu acidente. Em relação ao futuro, eu temo muito pelo futuro das organizadas. Hoje as coisas são diferentes, há uma maior facilidade com algumas coisas, mas não sei se a atual geração está preparada para esses desafios. Os desafios são outros. Nos anos 80, nossa ideologia era acompanhar o nosso clube em primeiro lugar, que era o real sentido de estarmos ali. Hoje, com a internet, ela é uma faca de dois gumes. Ela favorece, como também pode ser utilizada para coisas ruins. A propagação da violência, a necessidade da divulgação dessa violência nos meios de comunicação, automaticamente levanta um revide, ela mexe com os brios e há uma necessidade de revidar uma judiaria, algo feito ali. As proibições dos últimos 12 anos, dos 12 anos para cá, o Ministério Público vem perseguindo muito por consequências de algumas ações das torcidas e parece que há um complô para extinguir, com a extinção da geral, modernização dos estádios. Hoje, para você entrar no estádio com bandeira, existe uma limitação. Na minha juventude, o que me chamava a atenção é aquelas diversas bandeiras ali. Tive o privilégio de morar em muitos países, entre um deles agora por último a Argentina,
onde lá a turma relembrou isso, falou isso, os nossos bandeirões, né, fizeram época, inclusive nós fomos os pioneiros aqui no Nordeste, em 92, quando surgimos a Gigantinha, primeira bandeira fora do convencional, e em seguida em 94 lançamos a maior bandeira do mundo, até então, depois superado por outros, mas naquele período foi a maior bandeira do mundo. Eu tenho achado interessante, na atual geração, são os movimentos sociais. Hoje a Seramor, a velha guarda, ela ajuda projetos sociais junto aos mendigos, que costumeiramente estamos levando alimento a eles, ajudando alguns projetos sociais em parceria com igrejas evangélicas para retirar os jovens das ruas, da criminalidade, inserindo junto a movimentos de esportes. A velha guarda tem apoiado muito isso. As nossas festas das crianças é a maior do Brasil, que a gente faz em todo o nosso estado. Isso tem me chamado maior atenção, apesar de das restrições, né, ainda do Ministério Público, mas esse despertamento não só da gente, mas como de muitas organizadas no Brasil. Eu temo pelo nosso futuro, pela extinção. Pouco a pouco está acabando com as organizadas, algumas já estão extintas, estão trabalhando com um codinome. Eu deixo aqui o meu abraço a todos os amigos em todo o Brasil, em especial ao alvinegro mais querido do Nordeste brasileiro, Ceará Sporting Clube. Eu deixo essa reflexão para a nova geração. Olhem para trás, olhem para os anos 80, olhem para os anos 90. Algumas coisas são consequências de sua caminhada, mas não deve ser prioridade. Então analisem isso, vocês têm faca e o queijo na mão para superarem e fazerem coisas bem melhores do que a nossa geração. Está na mão de vocês. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Um forte abraço do Alvinegro aqui, Tibério, a torcida mais querida do Nordeste brasileiro, Ceará Sporting Clube.